Bom, queridos, eu vou dar uma caminhada ainda nesse assunto, e como eu falei, a minha proposta nessa manhã é que a gente busque fundamento bíblico para essa prática do cuidado integral. A gente viu sobre a necessidade do apóstolo Paulo, por ele passar por tantas lutas e passar por tantas dificuldades individuais, lutas internas, externas, e que fez com que houvesse necessidade de uma estrutura de cuidado. Eu citei Onesíforo, citei também Rufo, a mãe dele, Áquila e Priscila, e outros que montaram uma cadeia de cuidado por onde o apóstolo Paulo passou, sendo ele missionário, sendo ele plantador de igreja. Quero então, nesse próximo período, agora voltar os olhos para a igreja local. O que eu quero citar no Novo Testamento, duas igrejas, vou me demorar mais aqui na igreja de Filipos, que teve aquela experiência tão marcante com o apóstolo Paulo, quando ele anunciava o Deus verdadeiro, o único Deus, e aí a sua mensagem contrariava a idolatria que era a prática na cidade, principalmente a deusa Diana. Essa caminhada de Paulo em Éfeso e na região que fez com que se deslocasse para Filipos, e ali em Filipos, tendo um ministério tão frutífero, tão impactante, fez com que o carcereiro, creio pessoalmente, todos os que estavam presos, também se convertessem. Por que eu digo isso? Porque o texto lá de Atos vai dizer que enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, houve um tremor, se os irmãos lembram, e a porta dos cárceres foram abertas. E quando o carcereiro tentou se matar, Paulo disse: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Eu preguei aqui uma vez no Aníbal Bruno nesse texto, e falei: imagina se tem um terremoto em Recife, e as grades da prisão aqui do Aníbal Bruno abrissem, os muros caíssem, vocês ficariam aqui paradinhos ou você acha que alguém saía correndo? Ninguém me respondeu, só fizeram rir. Eu imaginei a resposta. Mas na prisão ali em Filipos, todos permaneceram, segundo a palavra de Paulo. Na minha mente, todos tiveram a compreensão de justiça e ninguém saiu correndo daquela prisão, mesmo com os cárceres abertos. Então o apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, teve esse ministério de perseguição frutífero, e ali ficou uma igreja plantada. O que eu quero tratar, olhar com os irmãos, é sobre essa igreja. Mas antes, me permitam só, a título de introdução, eu vou tentar ser bem rápido aqui, porque eu quero ir mesmo para a mensagem de Paulo àquela igreja, e como ele expõe naqueles versículos o cuidado que aquela igreja teve com ele. Mas eu gostaria só de definir a existência da igreja. Citamos logo no culto pela manhã, mais cedo, o Salmo 96, e a gente sabe que o que o Senhor gostaria é que a glória dele fosse conhecida de todos. Ele na eternidade se bastava, ele era glorioso como sempre foi, e será, mas ele na sua soberania quis partilhar a glória que ele tinha, e criou tudo que existe. E o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, vai dizer que Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Nem vou dedicar tempo para explicar em detalhes o que isso significa, mas de uma forma resumida, a glória dele havia sido aplicado nessa criação especial, que é o ser humano. E ali naquele texto do capítulo 1, ele vai dizer que os homens, o ser humano, deveria se multiplicar e encher a terra. A ideia é que a glória dele enchesse a terra, que toda a terra pudesse ter o reflexo da glória dele. Esse é o alvo, é o nosso alvo enquanto igreja. E pensando no motivo da existência da igreja, porque podemos imaginar que a igreja alcança seus propósitos,
né, de comunhão, de confissão, somos salvos, vamos para as mansões que o Senhor preparou para estarmos, nos salvou antes de que tudo existisse. Ele nos seus decretos já olhou para mim e pelo nome me chamou. Já nos seus decretos o meu nome fazia parte do número dos eleitos. Isso é extraordinário, é belíssimo quando estudamos as Escrituras. Só que a igreja, ela tem um propósito na sua existência, mesmo que há práticas que temos enquanto igreja, mas seu motivo principal é cumprir a missão de Deus, que a missiologia chama de missio Dei, é uma palavra latina, a missão de Deus. A ideia é que Deus tem esse propósito no seu coração, que foi estabelecido na eternidade passada, de compartilhar a sua glória. E para isso ele elegeu um povo que levava o seu nome, entre os quais nós fazemos parte. Há um pastor e missiólogo chamado Christopher Wright, que ele vai dizer o seguinte, a respeito dessa relação da Missio Dei, da existência da igreja. Ele diz o seguinte, mais ou menos isso, Deus não estabeleceu ou não montou uma missão para dar à sua igreja. Ele elegeu, formou uma igreja para cumprir a sua missão. E isso faz grande diferença. O que ele está dizendo é que a missão de Deus existia antes da existência da igreja. Existia a missão de Deus, que era a glória dele ser partilhada, ser exposta, ser distribuída, ser manifesta. E para isso, então, ele elegeu um povo para si. Então, a igreja existe por natureza para que a glória do Senhor seja manifesta no mundo inteiro, para que o nome do Senhor seja conhecido. E olhando lá, a irmã com a camisa de perspectiva lá atrás, para que todos os povos o adorem. Esse é o propósito da igreja, da existência da igreja. No meu livro, na página 23, eu falo que o caráter da igreja é de testemunho, é da natureza dela. Ela foi montada para ser testemunha. Por isso que o pastor falou que nós somos missionários. O testemunho de Jesus é a nossa prioridade, onde quer que a gente for, façamos o que podemos fazer. O testemunho é a nossa prioridade. Então, nesse sentido, a igreja, ela foi inserida na missão de Deus para cumprir essa missão. Esse é o maior propósito. Pedro vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, de exclusividade de Deus, para um propósito, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos incluídos na missão de Deus. Esse é o propósito da igreja. Essa é a função da igreja, a natureza dela. Aqui é uma definição de um psicólogo da MTB. A MTB é uma associação de missões transculturais aqui do Brasil. A essa associação são vinculadas a maioria das agências missionárias brasileiras, inclusive a PMT, da nossa igreja presbiteriana, a Pioneiros, da qual eu faço parte, e tantas outras. E esse irmão, João Marcos, ele trabalha na área do cuidado dessa associação, e ele define cuidado. Resumindo também, esse cuidado é aquele envolvimento intencional de dar o suporte em todas as áreas da ação missionária daquela família que vai a campo. Resumindo, o que ele coloca aí é isso. Então, vou trazer fundamentos bíblicos. Eu vou pular Antigo Testamento, porque esse é um curso que damos na Pioneiros, nessa área de cuidado. E aí, esse curso abrange áreas emocionais, né? Então a gente tem uma cuidadora que é psicóloga, foi preparada em aconselhamento bíblico, então ela tem todo o know-how para lidar com missionários. A área física, a gente tem um médico, também uma médica que lida
sobre o assunto, olhando biblicamente e na prática como os missionários precisam cuidar e serem cuidados nessa área. Então, se você vê aquele missionário mais cheinho, mais fora do peso, cuide dele. Eu estou chegando lá, mas cuide dele, para ele não ultrapassar, tá bom? Enfim, e a minha área como pastor é essa área bíblica, é a área do cuidado pastoral. Então, no curso, eu dou esse treinamento e caminho no Antigo e Novo Testamento, mostrando bases e prática do cuidado no Antigo Testamento, como no Novo. Aqui eu dou o exemplo de Jetro, como ele, o capítulo de Êxodo 18, ele desce até o acampamento de Israel e cuida de Moisés. Mas quem sabe no futuro eu volto para falar sobre ele, eu vou pular, porque meu interesse é olhar com os irmãos a prática, prática de duas igrejas locais, pegando como fundamento no Novo Testamento. A primeira, a igreja de Filipos. Filipenses capítulo 4, se o irmão puder abrir comigo, eu vou ler os versículos de 10 a 20. Filipenses capítulo 4, 10 a 20. Por favor, abra aí e vá me acompanhando. Eu vou jogar esse texto também aqui na tela, sublinhando e colocando em negrito algumas expressões que saltam aos meus olhos, que tem a ver com a área do cuidado. Ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha aflição. E também vós sabeis, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me importa, me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante que a gente usa esse versículo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, usamos nas mais variadas circunstâncias. Mas Paulo usa especificamente, direcionado para uma igreja cuidadora. Ele está falando à igreja de Filipe, no ambiente de uma ação de cuidado, que o Senhor é cúmplice com aquela igreja local, com aqueles irmãos, de suprir cada uma de suas necessidades segundo a riqueza da sua glória. É interessante perceber isso. Eu não estou dizendo que o Senhor não faz isso com todos os seus filhos. Faz, mas a citação de Paulo, nessa referência, tem a ver com uma igreja cuidadora. Então, queridos, envolver a nossa comunidade num cuidado missionário traz sobre nós bênçãos que nem percebemos, nem reparamos. E às vezes nem sabemos de onde ou como chegam, mas elas chegam. Então, pensando nessa igreja, eu gostaria de olhar com os irmãos algumas características dela. Como fizemos com Onesíforo enquanto cuidador,
eu quero olhar com os irmãos características dessa igreja como igreja cuidadora. É interessante fazer isso porque alguns pensam, é claro que a primeira de Casa Caiada tem uma estrutura que pode montar uma equipe de cuidado, mas já estive falando sobre cuidado em igrejas bem pequenas, de uma capacidade financeira muito limitada. E o que eu falei para esses irmãos foi, não imagine que o cuidado depende de estrutura, não depende. Depende de um coração voluntário, depende de um irmão que fale, eu vou me envolver com a família de comissionados, ou com as famílias. Ou seja, Éfeso só precisou de Onesíforo. Então, nem se precisa de uma estrutura, precisamos de uma pessoa consagrada. Mas a igreja de Filipos, na sua organização, inclusive de prática, se tornou cuidadora do apóstolo Paulo, que tinha sido o seu plantador. Ela se envolveu, e certamente com outros missionários, imagino eu. Paulo cita aqui Epafrodito, que também era um companheiro de Paulo, e que ia e voltava de Filipos, certamente missionário daquela igreja. E também a ele foi dado o mesmo cuidado, imagino eu, que foi dado ao apóstolo Paulo. Então vejamos informações nesse texto a respeito dessa igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que essa igreja era uma igreja que se envolvia com ele, mas era um envolvimento baseado em empatia, ou seja, na identificação das necessidades de Paulo. Paulo vai dizer ali no versículo 14, todavia, ele está falando no versículo anterior, eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Eu tenho sempre tudo suprido na minha caminhada ministerial. E o Senhor é assim. Nenhum missionário depende de nenhuma igreja para o seu ministério. Mesmo que Deus use a sua igreja. Quando chamado, ele vai. Eu estava ouvindo aqui a resposta do filho do pastor, que perguntou, quem é que vai cuidar do missionário? Ele disse, Deus. Você lembra da resposta? Ele está absolutamente certo. Aí o pastor tentando chegar na resposta que ele queria, que era a igreja. E ele foi indo, enfim, no final das contas, é Deus quem faz. E um missionário, ele sempre é cuidado por Deus, nunca lhe falta nada. Mas a ferramenta que o Senhor vai usando são os seus filhos, e é o seu povo, é a sua igreja. E o que eu quero incentivá-los é que os irmãos, de forma intencional, façam isso. A gente pode imaginar quantas vezes, na caminhada de um missionário, ele percebeu o suprimento de Deus no momento certo. Foi usado um ou outro irmão, uma ou outra igreja, mas quando ele tem uma igreja de forma intencional, envolvida com empatia na caminhada dele, isso é extraordinário. E Paulo fala, você fez bem em se associar às minhas aflições. E era uma igreja que se envolvia com empatia. A última vez que eu tive aqui na igreja Casa Caiada, foi no culto de envio de Vlad, e aí a gente passou por um momento como esse, né, de imposição de mãos, não só os pastores que estavam aqui, mas o pastor Ronaldo pediu para os irmãos estenderem também as mãos. O que isso significa? Biblicamente falando, significa que nós estamos autorizando em nosso nome aquela missionária ou aquela família missionária ir a campo. Ela nos representa lá. Ela está ali também em nosso nome, em nosso lugar. E se nós estamos impondo as mãos, a gente está falando, nos identificamos contigo. Essa identidade, eu falei sobre o Antigo Testamento, eu vou pegar só um exemplo. Se lembra da prática do bode expiatório, que os sacerdotes impunham a mão num bode, quando o povo vinha trazer ofertas pelos pecados, e aquele bode era lançado para o deserto para morrer, para ser sacrificado. Simbolicamente, o que o Senhor estava falando é que aquele bode estava levando para longe do povo dele os seus pecados. E estava sendo expiado os pecados através daquele bode emissário. E a imposição das mãos era a identificação.
do povo pecador com aquele bode que iria ser o sacrifício. Não estou falando que o missionário é um bode emissário, nem que ele é um sacrifício por parte da igreja. Aliás, é um privilégio. Quando eu deixei o pastorado da Igreja das Graças, a igreja tinha uma estrutura boa oferecida ao pastor. Nós estávamos bem ali na Igreja das Graças, eu e minha família, mas o Senhor me impulsionou até a experiência em campo missionário. E tinha muito membro na igreja dizendo, coitadinho do pastor, vai lá para o meio do mato. Eu precisei ir para o púlpito certo dia para dizer, eu estou sendo promovido. Eu estou saindo dessa igreja para uma promoção, para ser missionário, que é um patamar acima do que eu estou sendo aqui. Eu estou sendo honrado pelo Senhor. Então não me olhe como pobrezinho, me olhe como aquele que está sendo honrado. Então, nesse sentido, quando a igreja impõe as mãos sobre o seu missionário, ele está dizendo, nos identificamos com você. E Paulo testemunha sobre a igreja de Filipos, dizendo, o envolvimento de vocês tem a ver com empatia, com essa identificação. Assim como Onesíforo não se envergonhou das algemas de Paulo, a igreja está caminhando com aquele missionário em qualquer momento. Então, pense em Vládia e pense em tantos outros missionários que essa igreja está envolvida e ainda vai se envolver, se Deus for gracioso com os irmãos. Versículo 15 desse capítulo nos traz uma outra característica dessa igreja. Era uma igreja pioneira nesse envolvimento. Por que eu digo isso? A expressão de Paulo é interessante. Veja o que ele diz. E sabeis também vós, não, tem alguma coisa errada nessa minha cópia aí. Versículo 15. Deixa eu achar aqui. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. O que Paulo está dizendo, olha, quando não era moda ter uma lista de missionários, quando não se falava em manter e cuidar de missionários, vocês fizeram isso comigo. Ninguém estava preocupado, nenhuma outra igreja, sobre o meu sustento e sobre minha condição enquanto missionário. Vocês foram os primeiros. A igreja cuidadora, ela é pioneira no sentido de identificar uma necessidade e suprir. As outras igrejas, tanto fazendo ou não, ela sabe da identidade e das necessidades pontuais da sua família missionária ou do missionário, se ele está sozinho, eu citei Vlad aqui, e ela sai para suprir. Paulo está falando sobre pioneirismo. Me permitam dar só um exemplo da igreja que eu sou pastor hoje, que eu saí da efetividade da igreja de Boa Viagem para auxiliar o atual pastor, que é o pastor Vitor, e num determinado momento, conversando com o Flávio, que Flávio inclusive está nessa conferência, domingo que vem está vindo aqui, é o diretor executivo da Pioneiros. O conselho da igreja tomou a seguinte decisão: pastor Sérgio, o senhor permanece na equipe de cuidador da igreja, enquanto sai para cuidar de missionários. Sua principal tarefa a partir de agora é cuidar de missionários e de pastores. Não se preocupe com o resto. Para mim isso é pioneirismo. Porque eu não conheço, pode ser que exista, nenhuma igreja aqui no Brasil que disse para um pastor da sua equipe, sua prioridade é missionário, esqueça do cuidado com a gente. Eu não tenho como esquecer, né? Porque eu sou pastor da igreja também. Mas a sua prioridade, você é parte da equipe para cuidar de missionários. Rapaz, isso é uma coisa extraordinária. Ninguém falou ainda sobre isso em qualquer outro lugar. A igreja de Boa Viagem está sendo pioneira. O que eu estou querendo é incentivá-los a práticas pioneiras que não dependem daquilo que o pastor Sérgio veio falar, sugerir, tem a ver com as necessidades de vocês e as possibilidades e visão de vocês. A igreja de Filipos foi pioneira. Essa igreja é pioneira também, e foi na história, e tem sido na história assim, desde da construção desse templo quadra. Isso é pioneirismo,
Isso é especial, entende? Esse DNA da primeira igreja de Casa Caiada também deve ser sempre revertido para a sua função de missionária, de igreja cuidadora. Quero incentivá-los a isso. O apóstolo Paulo registra essa palavra exatamente para nos, não só para a igreja de Filipos, mas para nos incentivar a essa prática também. Outra, essa igreja de Filipos foi uma igreja que foi perseverante no seu cuidado. Eu falei sobre Onésimo, eu estou com Onésimo na cabeça. Onesíforo ser perseverante no cuidado com Paulo, e Paulo cita a igreja de Filipos como essa igreja perseverante, 2 versículos. No versículo 10 ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade, porque até para Tessalônica, se lembra que ele saiu de Filipos, perseguido, e veio para Tessalônica. Para lá, para Tessalônica, mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Então, era uma igreja que não mandava uma oferta, ou quando ele saiu de Filipos, impôs as mãos sobre um missionário, falou: que Deus cuide de você. É o suficiente. Mas a igreja sabia que ela era a ferramenta, era um instrumento de Deus para esse cuidado. E aí se preocupou, ele estando em outra cidade, envolvido com outro ministério, que não era o ministério da plantação de Filipos, eles, da igreja de Filipos, mandava sustento e, creia, pessoas para cuidar dele, porque ele falou sobre necessidades, e não imagino que Paulo tinha somente na área material. Filipos era uma igreja assim, que manteve o ministério do apóstolo Paulo, não somente quando ele estava na sua própria cidade, fazendo o seu trabalho local, mas também quando Paulo adentrou pelo mundo conhecido, levando o evangelho, eles se envolveram nessa manutenção e no cuidado. E Paulo aqui fala que essa igreja continuou sendo cuidadora, e aí eu chamo de perseverança. Uma outra característica, vai ali nos versículos 17 e 18, quando Paulo, sobre a igreja de Filipos, diz: não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que Paulo está dizendo é que a igreja, assim como ele entendia que o envolvimento na prática missionária, que o envolvimento com ele enquanto missionário, representava um culto a Deus. Veja o outro versículo, 18, fica mais claro isso. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte. Aí eu coloquei em negrito aí, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que Paulo estava dizendo é: queridos, o cuidado de vocês na oferta, em todo esse envolvimento de empatia, é, como eu entendo, e vocês também, um culto a Deus. E ele coloca elementos bem culturais dele, né, da prática de adoração e de oferta ao Senhor, que tem a ver com queimar da gordura do sacrifício, como aroma suave, aprazível a Deus. O que ele está dizendo para os irmãos de Filipe é que eles tenham reforçada a ideia de que o envolvimento com a obra missionária é culto a Deus. Isso agrada ao Senhor como queimar gordura na sua presença lá no templo, por exemplo. A ponto do apóstolo Paulo dizer: quando vocês cuidam de mim, vocês estão aumentando o crédito de vocês. É como acontece com os nossos obreiros, pastores e missionários. Eu fico ilustrando, assim, quando um pastor que é bem sucedido no seu ministério, graças a Deus, vai entrar no céu, e ele chega lá no céu e vai contar os galardões, ele imagina com igrejas plantadas, pessoas levadas a Cristo,
visitas a campos missionários, tanta coisa que ele fez. Ele chega na porta do céu antes de Pedro abrir, né? Porque Pedro tem a chave, estou brincando, isso não é bíblico, não, é só... E aí, quando Pedro abre a porta do céu, ele pensa, eu vou ter, olha, uma tonelada de galardões. Aí quando ele chega, está aqui no meio. Aí fica, só isso? Aí quando ele olha um outro irmãozinho, que orava por ele, que ligava, mandava um e-mail, sabe? Que a pilha de galardões está maior do que o dele. Ele olha para um, olha para outro. É mais ou menos assim que eu imagino que vai acontecer. Porque não são aqueles que estão em evidência, que necessariamente estão fazendo a obra sozinhos. Mas nenhum pastor consegue cuidar adequadamente de um rebanho que pertence a Jesus sem equipe, sem pessoas da igreja voluntárias, que utilizando o seu dom se disponha dizendo, pastor, diga aí onde eu posso servir, meu dom é esse, ou se não conhece o pastor, me ajuda a descobrir o meu dom. Ele vai sentar com você, estudar com você sobre o seu dom. Estou arrumando trabalho para o pastor. O que eu estou dizendo é que a obra do Senhor é feita por todos nós. E quando Paulo identifica o envolvimento da igreja de Filipos com a obra missionária e com ele de uma forma específica, ele está dizendo, o envolvimento de vocês vai somando crédito. É claro que quando chegarmos e tiver aquela pilha, vamos dizer assim, de galardões, no dia do Senhor, quando a gente chegar diante do trono do Cordeiro, a gente vai pegar aquela pilha ou aquele pouquinho, ou como Paulo fala aos Coríntios, a gente vai ser alguns salvos só como pelo fogo, né? Não vai ter pilha nenhuma, vai passar pelo Senhor e dizer, bênção Jesus, obrigado pela salvação. Mas quem recebeu vai levar até aos pés dele e depositar, porque tudo foi feito, de positivo, foi feito por ele. E como diz a palavra, somos apenas servos inúteis, que fazemos somente o que deveria ser feito. Mas Paulo reconhece que a igreja de Filipos, no seu envolvimento, estava cultuando a Deus. E quando a gente pensa na obra missionária, eu estava falando com o irmão sobre o trabalho entre os drogados. Aí eu estou olhando ali o nosso atleta, o trabalho que ele faz com crianças, trabalho missionário com crianças aqui na igreja de Casa Caiada, e o apoio e envolvimento do ministério que ele tem com atletas aqui em Pernambuco e até fora, são missionários que precisam da nossa atenção, nosso envolvimento, e o fruto que vem desse tipo de obra vai sendo contado para os cuidadores e para a igreja. É um culto a Deus, esse tipo de trabalho. Então, louvo a Deus pela vida de Albérico, pela sua dedicação e insistência. Eu tenho acompanhado ele, não é fácil o trabalho que ele faz em termos de perseverança, mas ele sabe o chamado e tem continuado. Mas deixa eu colocar uma segunda igreja. Citei a igreja dos Filipenses. Me permitam citar, eu tenho aqui cerca de 20 minutos. Deixa eu citar essa outra igreja, tá bom? Quero parar 15 para meio-dia, é isso, pastor? Tá bom? Concordam? Dá para segurar a fome aí? 15 para meio-dia, no máximo, eu estou parando. A igreja de Listra é extraordinária. Tem a ver com a primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo tinha saído de Antioquia, a primeira igreja missionária que enviou Paulo e Barnabé. Junto com Paulo e Barnabé, seguiu um jovem na equipe, talvez um trainee, um estagiário, digamos assim, mas já na equipe, já para fazer a obra. E a equipe foi formada pelos três, pode até ter sido também formada por outros, mas o texto bíblico ressalta esses três. E eles saem, passam por uma ilha, tem toda aquela questão com o procônsul, tem toda a questão aquela pressão da pessoa endemoniada. E João Marcos, quando eles saem, chegam no continente, para subir pela região da Galácia, pegando Icônio, Listra e Derbe, João Marcos fala, olha, está difícil, está pesado para mim. E João Marcos é um dos missionários que tem
segundo a nossa prática, um retorno precoce. Então veja que isso é desde o Novo Testamento, desde as viagens missionárias de Paulo, que um dos membros da equipe missionária não aguenta a pressão e fala, eu preciso do colo de mamãe. E ele volta para Antioquia ou para Jerusalém, no caso de João Marcos, e deixa a missão praticamente no início daquela primeira viagem missionária. E Paulo e Barnabé seguem. Algumas coisas eu quero observar com os irmãos. Primeiro, o exemplo que essa igreja dá em termos de cuidado. E foi um cuidado no momento de crise. Vamos avaliar essa crise que Paulo e Barnabé passaram. Primeiro, pressão emocional. Eu estou tentando aqui identificar algumas pressões que eles deveriam estar passando. Uma delas foi emocional. Eles tinham saído de Icônio sobre a ameaça de apedrejamento. Eu estou citando Atos capítulo 14, que vai descrever a passagem deles pela cidade de Listra, que é sobre a igreja ali recém-plantada que eu estou falando, e quero usar como referência de igreja cuidadora. E os irmãos vão entender por quê. Eles então tinham passado por Icônio, saíram de Icônio sobre ameaças de apedrejamento, está ali nos versículos de 1 a 6, e eu não vou ler, depois leio em casa, senão eu extrapolo o meu horário que eu me comprometi com os irmãos, e eles descem então para a cidade de Listra, mas também eles tinham um problema, um perigo que eles correram ali, que eu estou chamando de perigo de vaidade, porque chegando ali eles curaram um enfermo, e se os irmãos lembram do texto, as pessoas da cidade saem para adorá-los, a Paulo e a Barnabé, só não me lembro, um era Mercúrio, outro era Júpiter, eu não me lembro os deuses, eram 2 planetas, depois olha aí para mim e me confirma, mas eles se encurvaram diante de Paulo e de Barnabé, para adorá-los como deuses, e aí eles rasgam as suas vestes, falam, somos homens como vocês, e aí aqueles que estavam lá em Derbe, em Icônio, descem para perseguirem eles também na cidade de Listra. Uma ameaça aparece ali nos versículos 14 a 19. Quando essa perseguição em Listra se dá, o povo que estava elogiando os missionários e até querendo adorá-los como Deus, se voltam contra eles. E eles são, pelo menos Paulo, é apedrejado, se não foi na cidade de Icônio, foi em Listra. Apedrejado, o versículo 19 fala que apedrejado ele foi arrastado para fora da cidade e foi colocado ali na porta. A expressão que aparece no versículo 19, se os irmãos estão com ele aberto, é que ele foi dado como morto. Não é isso? Está aí, versículo 19. E é claro que o texto bíblico fala sobre resultados do apedrejamento. Mas vamos imaginar o ministério de Paulo em meio a essa observação. Paulo apedrejado, não reagia fisicamente, talvez estava com a pulsação fraca, respirava pouco. Falaram, esse morreu. Acabou-se o ministério de Paulo. Chegou ao fim. A gente não pode mais esperar nada desse missionário. Foi jóia o que ele fez, passando aí pela ilha, passando por essas cidades próximas, por Icônio, chegando aqui em Listra, foi bênção, mas terminou. Aqueles que conhecem há mais tempo sabem que eu sou chorão, viu? Não se preocupe comigo não. Os irmãos não têm ideia de quantos missionários e pastores chegam numa situação parecida. Não por serem apedrejados fisicamente.
Chego lá, eu separei 5 minutos para choro, viu? Às vezes por outros motivos. Às vezes por esgotamento emocional, profunda depressão, dificuldade de adaptação em campo. Às vezes dele, às vezes da esposa, às vezes de um filho que tem que voltar do campo por conta da adaptação de um filho que não foi devidamente preparado para chegar no campo. Ou às vezes até foi, mas não encaixou. E ele tem que voltar precocemente. Às vezes pecado no campo. E volta para a sua cidade, volta para a agência, volta para a sua igreja local. E é colocado de lado como aquele que não pode prosseguir. E alguns ficam ali. O apóstolo Paulo foi um destes, que apedrejado foi arrastado para fora da cidade e foi considerado como fim. Foi dado como morto. Mas o versículo 20 é determinante. O versículo 20 diz, porém, rodeado pelos irmãos, se levanta. Não é isso que tem aí no versículo 20. Uma igreja recém-plantada, uma igreja nova, olhou para o missionário, para o seu plantador, recém-chegado, com pouca história com aquela igreja, mas a igreja o rodeia, fica imaginando, prensa suas feridas, estende a sua mão, e Paulo se levanta e desce para a próxima cidade, para Derbe, e continua o seu ministério a ponto de fazer a segunda, a terceira viagem missionária e ir para Roma e alcançar praticamente o mundo conhecido, levando o evangelho salvador aos gentios. Fruto de uma igreja que se importou com ele quando ele era considerado como morto. Quando ele foi considerado como aquele que não tinha para onde ir, não tinha como se levantar. A igreja o rodeou, prensou suas feridas, estendeu sua mão e ele se levantou. Isso é a igreja cuidadora. A igreja cuidadora se dá no tempo de preparo para a ida ao campo, mas também no acompanhamento, inclusive no retorno, por conta de crises, como era de Paulo. Paulo continuou sua viagem, porque a igreja de Lícia era formada por cuidadores. E a minha oração, queridos, para que a nossa caminhada como IPB, como igreja local e a igreja de Jesus Cristo, de uma forma geral, tenha o seu avanço missionário mais efetivo, mais saudável, fruto da consciência de que nós que impomos nossas mãos, estamos aqui fazendo a nossa tarefa, como agência no campo, mas também como igreja local. O exemplo de Filipos, o testemunho de Listra nos desafia. Não podemos imaginar que estão registrados aqui no texto da palavra de Deus por um mero acaso. Nada é registrado por um mero acaso. A gente sabe disso. E a prática dessa igreja nova, sem estrutura, mas com empatia, envolvida, disposta a levantar o missionário, foi determinante para o futuro da proclamação do evangelho aos gentios através de Paulo. A minha oração, queridos, tem sido essa minha oração. Coloquei isso no papel, no livro. A parte da venda dos livros é um detalhe, é só para manter o ministério. O que eu quero é que as pessoas leiam, entendam o cuidado, saibam como praticar. Por isso que eu estou saindo em algumas igrejas. Sempre que falo, pastor, quer vir falar sobre cuidado? Eu estou aqui. Porque a palavra de Deus nos chama a atenção para essa prática. Não podemos desprezar nesse momento em que pastores e missionários têm sofrido tanto e que precisamos cada vez mais de onesíforos, de igreja como a de Filipos, de igreja como a de Listra, se levantando em nosso meio para dar o suporte àqueles que estão envolvidos com a obra de pastoreio
ou de pregação da palavra nos mais longes rincões, no lugar mais inóspito que a gente possa imaginar. A minha oração é que o Senhor os abençoe assim, percebendo que esse é um tema bíblico. E todos os outros envolvidos, outros temas envolvidos na obra missionária são riquíssimos, mas esse é algo novo, que aqui no Brasil e no meio da igreja tem surgido há pouco tempo, o fato de chamarmos a atenção para essa prática bíblica. E as igrejas estão começando conscientemente a se envolverem, a montarem estrutura para esse tipo de ação. A minha oração, ao vir aqui hoje, atendendo o convite do pastor, é que essa igreja progrida no trabalho missionário que ela já faz, historicamente, e possa progredir para a glória de Deus, para que seja colocado como crédito dos irmãos, e que os irmãos, nesse envolvimento, percebam que estão como diante do altar de Deus, na prática missionária, no sustento da família missionária, material e integral, oferecendo como uma gordura diante do altar, queimada subindo ao essêncio, para a presença do Senhor, como um ato de culto, de consagração e aprazível a Ele. Que o Senhor os abençoe assim, e que dessa igreja o Senhor levante mais missionários, e levante cuidadores, e que essa igreja continue sendo cuidadora, ampliando mais a sua prática para a glória do Senhor. Me permitam orar com os irmãos e pelos irmãos também. Ó Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso de poder abrir a Tua palavra e nela refletir. Obrigado por homens como Rufo e sua mãe, como Áquila e sua esposa Priscila, como Onesíforo e tantos outros, como o próprio Jetro que cuidou de Moisés, como cuidador que ele foi, e tantos cuidadores que se levantaram ao longo da história do teu povo, no Antigo, no Novo Testamento, e na história da igreja, até os dias de hoje, mesmo quando não identificados como tal, levantados pelo Senhor para cuidar daqueles que vão. Pedimos por essa igreja amada, que o Senhor continue a abençoá-la, levantando daqui pessoas separadas pelo Teu Santo Espírito para serem enviados ao campo, para lugares que o envolvimento do dia a dia, do cotidiano, dos irmãos dessa igreja não tem como alcançar, mas enviados por ela, tenha dessa igreja também o cuidado devido e bíblico. É a nossa oração, com gratidão por esses irmãos e por esse tempo, orando no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém.